Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o Habeas Data, no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Eduardo Falese, promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua, bacharel em Direito pela UNAMA, mestre em Segurança Pública pela Universidade Federal do Pará e ex-coordenador das Promotorias de Justiça da Região Administrativa Belém II, que vai abordar um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, que é o abuso sexual infanto-juvenil. Olá, doutor Eduardo, tudo bem? Doutor Raul Ferraz, uma satisfação enorme participar do programa, bem conceituado na sociedade paraense, e mais ainda uma satisfação por poder rever um antigo e eterno educador, foi meu professor na Universidade da Amazônia e vice-coordenador. E muito me orgulha poder estar presente para nós conversarmos acerca desse tema tão sensível e que custa caro a todos da sociedade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, é o 2º ex-aluno que eu recebo. Ontem nós tivemos uma gravação onde foi um ex-aluno também. E isso é um imenso prazer para mim, saber que ex-alunos da UNAMA, falo UNAMA porque foi a instituição onde eu mais lecionei, e hoje estão ocupando cargos assim, bastante importantes, com destaque na área jurídica. O prazer de tê-lo aqui é meu, é nosso, é da casa. Tá? E não à toa, eu falei educador, porque mais do que um professor que proporcionou conhecimentos jurídicos, né, o início do nosso trilhar, o educador é aquele que vai além, é aquele que busca que aquele aluno possa mais adiante ter um caráter, né, e formar realmente um caráter com retidão e, claro, possa aí galgar as conquistas profissionais. Então, eu vou falar você porque nós temos que tornar esse papo informal. Você foi e é um eterno educador para todos nós, alunos na UNAMA. Muito obrigado. Doutor, deixa eu falar uma coisa. Esse tema ele tem sido notícia em todos os jornais, em todas as mídias e meios de comunicação por um bom tempo, né? E todo dia a gente se surpreende com crimes aí horrorosos envolvendo essa questão do abuso sexual infanto-juvenil. O que caracteriza o abuso infanto-juvenil e quais atos configura a prática do estupro de vulnerável? Pois é, como eu disse anteriormente, né, é um tema bem sensível à sociedade, porque nós estamos lidando com vítimas ainda na formação da sua personalidade, formando o seu desenvolvimento como ser humano. Então, é importante ressaltar que, ao contrário do que antigamente, o abuso sexual seria o quê? A própria relação sexual, no sentido, né, da conjunção carnal, não. Percebeu-se que o abuso sexual vai muito além dessa questão da prática sexual, de modo que os comportamentos que possam denotar, que possam caracterizar a satisfação da lascívia, né? Saindo do juridiquês, o prazer sexual, isso pode vir a ser demonstrado, sim, como um ato caracterizador do abuso sexual Resumindo, infantil. Não tem que ter necessariamente penetração, essas coisas todas, né? Penetração, não precisa nem o toque. E eu vou dar um exemplo que mais adiante a gente pode debater, é a questão da importunação sexual. Sim. Né? Onde aquela atitude, aquele comportamento, que ainda que não haja o contato físico, mas há um contato visual, a ponto de importunar a vítima, isso pode vir, sim, a ser caracterizado como uma prática caracterizadora do abuso sexual infantil. Então, não fica adstrito à questão do toque. É uma questão que depende de uma análise muito profunda, tanto do Ministério Público ao fazer a denúncia e após coletar as provas no inquérito policial, quanto do juiz no momento da instrução processual e após a instrução processual, verificar se realmente aconteceu a tipificação que está no artigo
do Código Penal, seria mais ou menos isso. Então, passa um pouco pelo lado subjetivo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque só não interrompendo, claro. Mas geralmente os tipos penais eles são muito fechados, né? Mas aqui a gente está diante de um tipo penal onde não é bem assim, né? São contextos, são situações que diferenciam os demais tipos penais. Não à toa que os tipos penais relacionados a abuso sexual não admitem a culpa. É o dolo, ou seja, para quem não é da área jurídica, é a intenção. Não se tem a prática de um abuso sexual de uma forma imprudente. Foi sem querer. Foi sem querer. Não tem o sem querer. Não. E através justamente desses elementos probatórios, a escuta especializada da vítima, da criança, do adolescente, depoimentos que possam ser coesos e levar ao entendimento daquela intenção deliberada, daquela vontade deliberada, então aí fica algo realmente mais palpável para os fins de apuração da responsabilidade penal do causador. Quais são os perfis mais comuns dos agressores, ou seja, abusadores, e qual a relação que eles costumam ter com as vítimas? Pois é, lamentavelmente, inclusive, essa circunstância, né, foi inclusive uma das temáticas do meu mestrado, da minha dissertação. Sim. Onde nós focamos a questão dos crimes sexuais em Ananindeua. Mas a prática, ao longo desses quase 18 anos, de Ministério Público, nos trouxe, lamentavelmente, o conhecimento de que a proximidade, a confiança realmente está presente na esmagadora maioria dos casos de crimes sexuais infanto-juvenil. O que eu quero dizer? Está dentro de casa. Pai, padrasto, tio, avô, aquele vizinho muito próximo, que ganha a confiança. Lamentavelmente, alguns, eu vou dizer assim, não vou dizer educadores, nem vou dizer professores, mas aquelas pessoas que se intitulam educadores e professores e acabam se aproveitando da fragilidade da criança e do adolescente para cometer... Pelo contato que tem, né? Pelo abuso de confiança. O abuso de confiança. Isso aí é algo... E sabedores que são acerca da tenridade dessas vítimas que ainda não têm a percepção completa, né, para, vamos dizer, defender-se. Então, lamentavelmente, realmente... Inclusive, Raul, eu já peguei casos, porque eu falei pais... Eu falei padrastos, eu falei tios, eu falei avós. Sim. Ou seja, pessoas do sexo masculino. Mas já peguei casos onde... Do mesmo sexo. Do mesmo sexo, né? E, às vezes, babá. Já teve casos onde já foi processada uma pessoa do sexo feminino que, na qualidade de babá, teria abusado sexualmente de quem ela cuidava. Era uma criança do sexo masculino. Então, vejam que a questão da legitimidade para poder, né, ser acusado ou acusada não está única e exclusivamente. Agora, sabemos que a grande maioria, lamentavelmente, é sim dos homens. Sim. A partir de qual idade é válido o consentimento da vítima? Me parece que recentemente teve uma decisão um tanto polêmica do STJ ou do STF, não me recordo, que coloca essa questão, né? Se me permite só voltar na pergunta, porque é um negócio bem interessante quanto à questão do perfil. Lamentavelmente, mães, algumas estão sendo processadas por conta da omissão. Elas tomam conhecimento acerca do abuso sexual no interior da residência e muitas das vezes, algumas das vezes, acabam sendo coniventes, não denunciam. E isso, no inquérito policial, quando é trazido realmente ao conhecimento do Ministério Público, é dever, sim, também acusá-la na forma omissiva, intencional, haja vista que há de se garantir aí a responsabilidade penal de todos os envolvidos. Ou seja, é uma situação que
A mãe pode ser denunciada? Sim, claro. A mãe pode ser denunciada no caso de uma omissão. É um deliberada. caso que me parece bastante clássico quando envolve padrasto, né? Porque a mãe fica naquela história. Às vezes a paixão fala mais forte. Ela diz, não, ele é bom, ele não faria isso. A dependência econômica financeira. Ele não vai fazer isso com a minha filha, não foi, estão inventando, é fofoca de vizinho e vai apurar, é verdade. É verdade. Né? E acho que até mais do que pai. Sim, não estou excluindo sim. a figura do pai, Sim, do avô, sim, mas é sim. muito, creio que muito maior a incidência. Por isso que é importante realmente esse detalhamento na investigação. E, pois é, essa situação do consentimento válido, né, a partir de que idade? Pela lei fria, né, pela literalidade, como nós falamos, abaixo de 14 anos, ou seja, né, de 13 para baixo, não haveria a possibilidade de consenso, né, ou seja, da anuência, da concordância da adolescente, no caso, né, aí eu digo entre 12 e 14 anos, a questão da adolescência, porque abaixo de 12... É criança. É criança, né? É criança. E de modo que há algumas situações, é aí que nós vamos chegar, creio que seja na decisão do STJ, quando a adolescente tem 13 anos, né, e se percebe que teria mantido algum relacionamento com uma determinada pessoa. Nós não podemos, é o que eu digo, né, pela lei fria, né, o que está lá no preto no branco, vamos, é isso aqui, ponto final. Mas eu creio que o sistema de justiça criminal, os órgãos de proteção, não podem desconsiderar fatores sociais. Né? Nós não podemos colocar na mesma acusação um cidadão de uma idade bem avançada que sabedor que está tirando proveito de uma adolescente de 13 anos. Escondido, proporcionando benesses, etc. e tal. Ao contrário de situações onde uma adolescente, ainda que não seja a idade adequada, né, correta, por assim dizer, a iniciar o relacionamento, mas 13 anos esteja eventualmente começando a se relacionar com uma pessoa de 18 anos, que não deixe de ser um garoto, grande Abner. Mas que tem responsabilidade penal. Tem responsabilidade penal, mas com conhecimento da família, onde já um namoro consentido, onde não se tem aquela questão de aproximar-se da adolescente única e exclusivamente com a prazer sexual. Então, mediante essas situações, assim, o sistema de justiça criminal tem sido realmente está bem atento a essas situações para que não possa... E pode acontecer uma outra coisa. Se for um namoro consentido, a menor tem 13 anos, mas tem um corpo já de quase adulta, de uma pessoa de 17 anos. Sim, sim. Tem uma percepção do mundo diferenciada, porque... uma questão que às vezes a gente nem consegue... O mundo está mais precoce, nós não podemos deixar de lado isso. Por isso que eu falei fator social. Informações, né, que sabe o que está fazendo, tá? Pode até não ter idade para consentir, mas já sabe o que vai acontecer ali. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser considerado. É importante a contextualização social, porque a partir do momento que o sistema de justiça se afasta, o sistema não estará sendo de justiça, mas de injustiças. A aplicação da lei tem que ter um juiz, tem que ter um ser pensante e não pode ser feito por uma IA, porque senão... Não pode, não tem que ser também uma porteira onde passa, não. Há de ter um filtro e nesse filtro, realmente, havendo um respaldo de toda uma contextualização social, aí sim, certamente, há de se guardar a necessária cautela. Vamos lá, prosseguindo. Quais os sinais mais comuns de abuso sexual que podem passar despercebidos? Pois essa é uma situação delicada, eu vejo, porque nos dias de hoje, em que um aparelho de celular tomou conta das nossas vidas, né, inclusive, sobretudo, a vida adulta, muitos pais, lamentavelmente, estão deixando de lado, estão perdendo contato
físico, sentimental, emocional com seus filhos. Então, e pior, não sabe o que é que eles estão fazendo na rede social, não sabem, né? o que estão fazendo na rede social, cuja rede social, a gente pode mais adiante dialogar sobre isso, é a isca hoje a maior mais visível isca. para fins da prática de abuso sexual. Então, eu posso abrir um parênteses, já que você está falando de sem rede dúvida social. alguma. Existe uma configuração de crime quando ele não passa do virtual? Essa é a pergunta. Porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida. Uma conversa de WhatsApp apimentada, com fotos consideradas pornográficas, caracteriza o crime? Sim, nós temos um tipo penal no Estatuto da Criança e Adolescente, cuja legislação de 1990 ela veio justamente garantir, né, com que as crianças e adolescentes passassem a ser sujeitos de direitos. Né? Antes, não, eram objetos. Uhum. De modo que, com o dinamismo da sociedade, novas legislações foram editadas e, justamente, não precisa, aquilo que eu falei, não precisa do toque. Não precisa do contato, aí nem do contato nem do físico. Contato físico, muito menos o contato via aplicativo de mensagem, redes sociais, o virtual. Há tipos penais específicos, compartilhamento de pornografia, seja infantil ou seja pornografia adulta para uma sem criança, consentimento, para um adolescente, sem um consentimento, abaixo dos 14 anos. Porque Sim. acima dos 14, tendo consentimento, aí seria algo atípico. Mas, de modo que outras situações... A partir do momento que você possa estar fazendo uma filmagem, né, e com atos libidinosos para uma criança, pode ser do tipo penal ainda mais gravoso. Então, porque tem a questão da importunação sexual, que o STJ está entendendo que não caberia importunação sexual para abaixo de 14 anos, por Sim. conta da sua vulnerabilidade. Uhum. Já seria automaticamente estupro de vulnerável. De modo que o virtual pode sim ser perfeitamente uma fonte para a prática de crimes penais devidamente e exemplarmente punidos, por sinal. Não à toa que nós temos visto muitas buscas e apreensões de equipamentos eletrônicos por Sim. Polícia Civil, Polícia Federal, por conta da materialidade, isso para fins de se demonstrar. Deixa eu só inserir aí nesse contexto uma pergunta que eu acho que o público em geral gostaria de fazer, tá? E quando se trata, vamos dizer, de uma menor com 13 anos de idade e um outro menor, tipo com 15, 16, como é que se resolve isso? É no Estatuto do Adolescente? Não há punibilidade? Esse menor fica sujeito também Nada. A punição? É como eu brinquei com meu filho quando ele fez 12 anos. Falei, olha, agora você já pode responder por ato infracional, né? Que é acima dos adolescentes de 12 anos até os 18 incompletos. De modo, Raul, que eu vejo que é aquilo que eu lhe falei. A partir do momento que um adolescente, né, tenha um conhecimento mais amplo e queira justamente abusar sexualmente daquela vítima, primeiro, se for criança, vai haver já a imputação do ato infracional. Sim. Mas, tratando-se de um adolescente com outro adolescente, a contextualização fática vai vir à tona para que justamente o que era um namoro, ainda que precoce, mas já havia o conhecimento. Era uma coisa de escola e tal, um namorico de escola. Perfeito. É diferente de um adolescente que seja contumaz na prática de atos infracionais e que um adolescente passando na rua venha a cometer algo... Sofrer um abuso. Um abuso sexual pelo quê? É o prazer sexual. Eu quero cometer, entre aspas, o crime, que é o ato infracional. Então, pode perfeitamente ser enquadrado, sem problema nenhum. E, só finalizando aquela questão dos sinais, a introspecção, choros, baixo rendimento escolar. É fundamental que os pais
estejam atentos àquelas crianças e adolescentes que possuem uma potencialidade boa no sentido das notas, e a partir do momento que há uma queda, a criança, o seu filho, né, a sua filha, fica afastado, é o isolamento, introvertido, se isola. Não fala com os pais. Por quê? Para o adulto. E aí, quantas entrevistas nós não já vimos de pessoas que sofreram abuso sexual lá atrás, mas sempre tiveram vergonha? Como seriam vistas na sociedade e para a própria família, né? E na cabecinha dessas crianças e adolescentes, muitas delas se sentem culpadas por serem vítimas. E não existe isso. Culpadas por serem vítimas, aquela ferida lá do passado fica doendo hoje com 20, 30 anos e causa um trauma a ponto de interferir em relacionamentos atuais, depois de adulto, porque vai se sentir culpado de praticar ato sexual, vai se sentir envergonhado, vai se sentir com medo, né? Então, o reflexo que isso vem de lá do passado, dos 12, 13 anos, e vem até a vida adulta e causa um estrago terrível. Demais. Porque hoje o que tem aí é psicólogo atendendo situações emanadas dessa maneira. É o que eu digo, não mata de morte, mata na alma. Mata e segundo na alma, os estudos, porque a morte a culpa na alma, mata na alma, a depressão mata na alma. E a família é destruída, lamentavelmente. Então, qualquer sinais desse isolamento, sabe, de algo introspectivo, ainda que não seja, mas procure conversar, é a aproximação. Porque, e quando você fala em morte, matar na alma, tá? Isso, sem medo de errar, lá no futuro, pode ser até causa de suicídio. É o que nós temos. Nós presenciamos muitas situações quando é revelar por que está se cortando. A mãe só verifica quando ela tentou algo contra a própria integridade física. Isso. Não percebeu antes o baixo rendimento escolar, o isolamento. Eu não quero mais ir na casa do meu tio. Eu não quero ir mais na casa do meu avô. Mas por quê? Eu não quero ficar só com fulano. Então, qualquer sinal indicativo desse isolamento, é importante que a família possa estar próxima dessa criança ou do adolescente. Doutor Eduardo, como é que o sistema judicial trata os casos de abuso sexual infanto-juvenil? Tem prioridades? Existe proteção suficiente para as vítimas durante o processo? Porque muitas vezes se tem que... a descoberta disso causa uma revolução na família, causa destruição, causa briga, causa contenda. Você não deveria ter denunciado, porque tem aquele grupo que sempre vai defender que não, deixa para lá, deixa quieto. Deixa para lá, né? Isso mesmo. E está dentro da família. Isso pode causar brigas, contendas, não fala mais com o outro, eu acho que não deveria denunciar. Tem sempre esse tipo de gente que não consegue compreender a dor daquela criança ou daquele adolescente que está passando por aquela situação. Então, como é que o sistema judicial trata isso? Tem estrutura, tem suporte? Pois é. Tem assistente social, psicólogo? Como eu falei anteriormente, o Estatuto da Criança e Adolescente foi um marco realmente fantástico. Na verdade, um pouquinho antes, 2 anos antes, com a Constituição Federal, com a nossa Carta Republicana, no sentido de garantir no artigo 227, né, a proteção integral e a prioridade absoluta. O que eu quero dizer aqui não é só o Estado que tem que fomentar e colocar em prática as políticas públicas, sem dúvida nenhuma, mas é dever de todos da sociedade, a família porque não, é responsabilidade da escola o meu filho estudar. Não, realmente. Mas a partir do momento que você... Mas a educação vem de casa. Vem de casa. E a partir do momento que você não fomenta, você não incentiva, você não contribui para o desenvolvimento escolar, você está indo contra o direcionamento dessa proteção integral. Sim. Então, eu tenho entendimento de que
as políticas públicas que têm sido direcionadas cada vez mais, elas estão sim no processo de evolução, de desenvolvimento. Claro, né, que cada vez mais as demandas aumentam, sem dúvida nenhuma, mas é o que eu digo, né, a partir do momento que os denominados órgãos de proteção da criança e do adolescente, eles andam de mãos dadas, eles têm entendimentos coesos no sentido de efetivar as políticas públicas, a proteção integral e a prioridade absoluta estarão garantidos. Tanto que tem sido uma política, eu vou dizer, local, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público, a questão de criação de varas e de promotorias especializadas em crimes contra a criança e adolescente. Não há como uma promotoria, uma vara, receber roubo, furto, tráfico e, ao mesmo tempo, sexual infantil. Há de se ter uma especialidade. O juiz e o promotor teria que se desdobrar em 1000, né? Porque hoje são tantas especialidades no direito que seria humanamente impossível se não houvesse essa especialização, até para conseguir dar essa proteção efetiva e, enfim. E antigamente, uma criança, um adolescente era vítima, era ouvida na frente do delegado, do escrivão. Não, hoje em dia há toda uma proteção, justamente as equipes multidisciplinares, das varas especializadas e das delegacias de proteção e no próprio Ministério Público, a fim de que, ao se proceder a uma escuta ou um depoimento especial em juízo, se tenha toda a cautela e proteção para a efetividade dessa proteção integral. Perfeito. E quais são os órgãos da rede de apoio a crianças e adolescentes que acolhem os casos de abuso sexual? Como é que é o passo a passo? Como é que se procede? Nós temos os órgãos de proteção, são todas aquelas instituições governamentais como as não governamentais, né? Então, vamos lá. Quem está na ponta do problema? Polícia Militar, Conselho Tutelar, Secretarias de Assistência, Saúde, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente, que eles possuem relevante atribuição para realmente se fazer efetivas as atribuições, as funções dos conselhos tutelares, dos conselheiros tutelares, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, próprio classe dos advogados que hoje possui a Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente, e isso é muito válido. Esses organismos, vamos dizer assim, para a implementação e para a proteção. Porque, como eu digo, Raul, mata na alma. O que adianta por si só cometer o crime, ação penal, está preso, tem a sentença e ponto final. Se não se trabalhar... assistência à criança? Assistência à criança, o acompanhamento, o abusado, a abusada, a questão, né, da saúde, porque é saúde mental. Como eu disse, vai causar um reflexo lá na frente, daqui a 20 anos, vai ter um Como trauma. é que... Então, se esse fluxo, se esses atendimentos, se realmente esses órgãos não tiverem imbuídos, não tiverem com a firmeza, no sentido de que, não, temos que trabalhar, claro, cada qual com a sua atribuição, mas de uma forma concatenada, né, coesa, pode ter certeza que há de se ter êxitos aí nos trabalhos desenvolvidos dos órgãos. Hoje é uma questão que está muito em discussão e o público, em geral, tem dúvidas sobre isso. Foi estupro, não foi estupro, foi importunação sexual. Como diferenciar isso? Diferenciar a importunação sexual do estupro de vulnerável? É verdade. Nós sabemos que, primeiramente, deixar claro que qualquer tipo de conduta, né, seja importunação sexual quanto abuso sexual, por si são reprováveis, são de extrema gravidade, sem dúvida alguma. Mas nós sabemos também que o legislador, né, ele conferiu aos tipos penais, ou seja, aos crimes, não, aqui a gradação da pena deve ser mais elevada, porque é muito mais grave. Sim. Essa daqui não é tão muito grave, mas é grave, e vai fazendo a dosagem, né, dosando a questão das sanções penais. A importunação sexual nada mais trouxe o legislador
para as condutas, os comportamentos, as atitudes humanas que não tenham a efetivação da prática carnal. Sim. Ou seja, do contato sexual no sentido da relação sexual, né? Como vem a importunação sexual para o legislador brasileiro e agora os ouvintes, os telespectadores, né? Os seguidores desse conceituado programa vão ter o start. Caso de mulheres que eram importunadas, que são importunadas, mas que foram importunadas em ônibus por conta do homem se masturbando ou praticando algum tipo de... ainda que não tivesse o contato. Sim. E não havia, no Código Penal, lamentavelmente, qualquer conduta delitiva tipificada. Cairia onde? Na contravenção penal. Que de 1950, 51, salvo engano. Não tem nem pena, as penas são muito leves. Leve, não havia necessidade. De modo que, com o movimento da sociedade, o movimento das mulheres, de proteção às mulheres, né, e justamente dos órgãos protetivos todos do sistema de justiça, foi editada justamente a legislação 2018-2019, trazendo o tipo de importunação sexual. Porque, como eu falei, ainda que repugnante, reprovável, né, nós não podemos colocar naquela mesma situação de um cara, do homem ou do adulto que pega alguém e pratica uma relação sexual, por assim dizer. Que há o dano, né, físico, emocional. Principalmente se for uma criança. Ainda mais uma criança adolescente. Então, ficaria nesse contato. E é importante essa sua pergunta porque, como nós estamos tratando abuso sexual infanto-juvenil, com o início das demandas, aquele adulto que faz a mesma coisa, ou seja, se masturba na frente de uma criança ou de um adolescente entre 12 e 13 anos. Que a conduta está aqui. Qual a conduta? Importunação sexual? Aí vem o STJ e vários tribunais, e assim, isso ainda é uma celeuma, mas... E a vulnerabilidade da criança e a vulnerabilidade do adolescente de 12, 13 anos? O que tem se propagado de que, nesses casos, não seria uma importunação sexual. Seria um estupro. Seria um estupro. Porque você é diferente, né? Você praticar um ato desse diante de uma pessoa adulta, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe qual é a tua intenção, ela não é mais, aspas, inocente, né? Enquanto fazer isso na frente de uma criança ou de um adolescente, que pode nem saber o significado disso, você está tirando dele aquela... ingenuidade ainda, a pureza ainda. Está quebrando, sim. Está quebrando a ingenuidade, está quebrando a pureza e enfim, o dano é maior. Sim, sem dúvida nenhuma. Não à toa que o legislador confere estupro de vulnerável, no artigo 217-A, adolescente abaixo de 14 anos e as crianças. Então, com base nessa... Embora possa não haver penetração e o ato em si. Embora possa não haver penetração, mas, como eu falei, a pessoa nua. Eu tenho caso de estupro de vulnerável. Não ter contato, né? Não tem contato, mas a pessoa está, digamos, o adulto nu, se masturbando com aquela satisfação sexual. De olhar para aquela criança. Pode sim ser caracterizado como um ato de estupro e não importunação. Aí deve, por sinal, o Ministério Público tem. Aí você vai levar em consideração a vítima. Sem dúvida nenhuma. Como sujeito de direito, uma criança e adolescente. A importância que foi o ECA. Uma outra questão bastante que a gente observa muito é a dificuldade da prova, né? Porque quando isso acontece no seio familiar, você tem aquele, vamos chamar assim, aquele silêncio, né? Eu não sei, eu não vi,
eu não vou me meter nisso. Silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor de alguns componentes da família que pode ter testemunhado, pode ter visto, pode por algum motivo ter tomado conhecimento, mas não quer falar. Então, como provar a ocorrência desses tipos de crime, principalmente quando acontece no seio familiar, ou quando acontece num ambiente onde não se tem testemunha ocular, ou se tem uma testemunha que não viu muito bem, enfim. Pode ser o testemunho de um outro menor. Sim, sem dúvida. Inclusive, também essa temática foi objeto da nossa dissertação, minha dissertação do mestrado. É o que eu digo, né? Uma pessoa presa por tráfico. Geralmente a polícia chega, ou então há uma filmagem, há uma denúncia, aí se constata que está com a substância entorpecente e tal. Um furto, pegou um furto, saiu correndo. Está com objeto. Está com objeto. O estupro, não. Lembra que nós conversamos agora há pouco sobre a confiança, né? Sobre essa aproximação de ganhar confiança para fazer na clandestinidade. Lamentavelmente, né, os delitos de abuso sexual infantil, os crimes relacionados a abuso sexual infanto-juvenil, eles são cometidos na clandestinidade, para que justamente ninguém possa ver, a não ser quem? Aquela criança. Que não vai saber narrar. Muitas das vezes não vai saber narrar. A adolescente ou adolescente que muitas das vezes, embora possa saber narrar, mas o medo, o temor não permite, a vergonha não permite, a culpa não permite. Tem quase que aquela história do temor reverencial do Código Civil antigo, né? Temor reverencial. Eu não vou falar isso porque é meu pai. Eu não sei o que pode acontecer comigo depois, eu vou apanhar, eu vou... Como nós temos casos. Eu vou voltar para casa, né? Doutor, e aí... aconteceu isso, mas não quero que o meu pai seja preso. Então, são essas situações que, mas, lamentavelmente, realmente, ocorrem na clandestinidade, seio familiar, situações que pessoas que, ainda que não sejam no núcleo familiar de família consanguínea, mas se aproximam, né, vizinhos, como bem falamos anteriormente, de modo que dificulta, como eu falei, esmagadora, a maioria dos casos não se tem uma testemunha direta, mas temos as indiretas. E o que a doutrina, né, o que a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, as sentenças dos juízes monocráticos, eles têm feito constar. A palavra da vítima, coesa, desde lá de trás do depoimento em inquérito policial, passando pelo depoimento em juízo, corroborado por quê? Testemunhas, por pessoas. Você falou primeiro para quem? Falou primeiro para o professor. O professor vem em juízo e relata com detalhes o que a vítima teria dito para ela. E há uma coesão em todo esse caminho. Todo esse caminho. Lembra, nós conversamos agora, Raul, sobre a questão dos sinais. Um sinal que tem muito acontecido é a questão de desenhos. Sobretudo quando é crianças. Os psicólogos sabem lidar muito bem com isso. Sabe, né? Rapaz, aquela criança começa a realizar, se debruçar com desenhos que... Quando ela desenha o pai, já distorce. Ou o avô, ou o tio, ou o vizinho. Ela desenha o pai e o vizinho do lado. Aí, pera aí que tá errado. Com órgão genital, com alguma situaçãozinha, né? Pegando ursinho de pelúcia, algo que tenha em situação caracterizadora de contato sexual, é um sinal também. De modo que essas circunstâncias, né, indiretas, por assim dizer, trazem suporte para que a palavra da vítima possa ser corroborada, ou seja, dizer, não, há uma coesão. Com outras provas ou evidências ou indícios fortes. Que possam se concretizar para o fim da condenação. Então, tem sido essa situação. Antigamente, não se tinha esse aparato todo no judiciário, antes do ECA, né? Onde você tem, hoje, qualquer vara especializada nesse assunto
tem psicólogo, tem pedagogo, tem assistente social, tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer uma avaliação do ponto de vista científico sobre o comportamento daquela criança, um comportamento dentro da normalidade que se espera ou não. Então, eu acho que isso deve servir muito de suporte para o juiz. Isso é um trabalho que eu reputo da maior importância hoje em dia, para o juiz e para o Ministério Público até oferecer denúncia ou não. Porque a gente sabe que tem alguns casos também, que não é a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas que às vezes existem aí denúncias que não são verdadeiras. Eu acho importante um ponto, algo cirúrgico colocado, é justamente isso. Tá? Só deixando claro que, além dessa situação dos relatos que possam corroborar da vítima, acontece de que, muitas das vezes, o crime foi praticado lá atrás e hoje que está vindo à tona. Os vestígios já podem ter desaparecidos. Para fins, no juridiquês, materialidade. Mas isso é prescindível, ou seja, é dispensável quando se tem a palavra da vítima e outros elementos probatórios que ratifiquem a veracidade dessas informações. Um beijo numa criança de 5 anos com a satisfação sexual não deixa vestígios. Não. O apalpar não deixa vestígios. Então, o laudo lá sexológico, muito embora não há vestígios, ok, mas ele é prescindível, porque um toque ou alguma prática, né, a masturbação na frente de uma criança de 5 anos não deixa vestígios. Então, só para deixar bem claro que a questão não há necessidade de se fazer constar uma situação da materialidade para fins de, só se constar no laudo sexológico. Longe disso. E essa situação desperta também porque, lamentavelmente, tem chego ao conhecimento do sistema de justiça criminal, e aí, como inquérito, depois vem para o Ministério Público, denúncias que não há qualquer tipo de fundamento. E aí a importância da equipe multidisciplinar, porque em fazer esse trabalho, porque nós não temos essa experiência, essa habilidade, essa qualificação profissional. Por isso que eu falei lá atrás da importância com que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público realmente tem determinado estabelecer criações de várias especializadas, para que equipes possam dar esse suporte. Quantos relatórios de credibilidade após o depoimento especial já peguei sugestionando a alienação parental? É o principal motivo, né? Eu advogo em casos de família e às vezes a gente vê muito isso, onde a mãe principalmente, né, faz alienação. Não está pagando pensão. Aliena e vai lá e denuncia. Eu vou lhe falar algo que eu faço na minha promotoria, porque não é segredo, muito pelo contrário. E, como eu digo, né, os poucos cabelos brancos não são pintados, já são um pouco da experiência, ainda mais trabalhando nos rincões aí no nosso estado. Eu costumo fazer um filtro, eu e minha assessoria. Chega qualquer tipo de inquérito policial relacionado a crime sexual infanto-juvenil, já verifico se há alguma situação familiar de conflituosa. Isso não quer dizer que eu há de afastar. Não, longe disso. Mas é um motivo para você ficar ligado, um sinal amarelo, antenado, porque eu vejo o seguinte, uma denúncia por um crime de estupro fundamentado em algo inverídico, frágil demais. É uma mancha que não se apaga. Não se apaga. Da vida do cidadão. Mas isso não é raro, isso é raro acontecer. Estou em Ananindeua, região metropolitana, onde, em tese, né, as pessoas têm um contato com o núcleo urbano, são mais instruídas, sim, etc. e tal. Mas não. Quantas situações chegam? Não. Eu falei isso na delegacia, porque eu tava com raiva dele. Papai tirou meu celular, porque meu avô não deixou ir, porque não sei o quê, etc. e tal. Claro que a gente faz
uma apuração, justamente a equipe multidisciplinar, para saber também se não está havendo algum tipo de pressão que possa fazer afastar realmente o que a vítima falou lá atrás. E muitas das vezes, lamentavelmente, vem dizendo, não, ela está falando a verdade, ou seja, ela não falou lá atrás. Isso aí já teve processo, algumas das vezes prisão já decretada, pessoa presa, imagina. Então, realmente, é um filtro que a promotoria lá, nossa, de Ananindeua, tem feito para que a gente possa cada vez mais efetivar é muito importante de uma forma correta. Para a sociedade saber que há essa preocupação do Ministério Público e que existem varas especializadas onde outros profissionais utilizam de métodos científicos para chegar à apuração do mínimo, de uma verdade mínima necessária para uma denúncia. Porque uma denúncia infundada contra um pai, um tio, um avô, um parente, ou qualquer pessoa de um crime desse é uma mácula para o resto da vida. Não, para o resto da vida. Ele vai ter realmente a mancha para o resto da vida e destrói, acaba destruindo no efeito rebote, reverso. A família. A família. Doutor Eduardo, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu espero que o senhor volte novamente para a gente continuar a discutir isso e outros assuntos de interesse da sociedade. E eu agradeço a sua presença e principalmente por revê-lo aqui como ex-aluno da UNAMA e hoje promotor de justiça já chegando na capital. Muito obrigado. Eu achei muito esclarecedora a sua entrevista e nós vamos ter novas oportunidades de bater outros papos desse. Muito obrigado. Eu que agradeço. Raul, eu vou continuar, não vou, Raul, porque claro, eu acho que a informalidade nos torna mais leves, né, e verdadeiros. Quando eu recebi o convite da produção, da querida amiga Meg, eu não tinha como recusar. Por quê? Primeiro, o assunto sensível, como falei no início e sempre falei na entrevista, nesse bate-papo. É importante que cada vez mais a sociedade realmente tenha a exata e a real percepção do quanto esse tema é caro e nos custa muito. Como nós falamos, né? Mata uma família, mata uma criança, mata um adolescente na alma. E isso aí nós todos devemos estar integrados para que a efetivação da proteção da criança e adolescente seja realmente algo perene, algo permanente. E a satisfação maior ainda, e um orgulho, posso dizer, pessoal, é de poder reencontrá-lo bem, com essa jovialidade, com conhecimento, então, e aí eu não digo só jurídico, porque eu leio, participo, admirando o seu trabalho, desde lá de trás até a atualidade, e isso faz realmente eu ter a certeza de que eu tive um bom educador e que a minha carreira hoje também é por conta de educadores como você. Então, muito obrigado de coração pelo convite. Eu estou aqui à disposição, porque eu acho que o Ministério Público realmente é um verdadeiro parceiro da sociedade como um todo. Muito obrigado.